Oi pessoal, essa é uma maquiagem que eu uso muito no meu dia a dia com um esfumado marrom claro. Eu espero que vocês gostem dessa proposta, acompanhem no vídeo. Antes de começar, eu já apliquei água micelar e com o ventilador eu estou secando para agilizar esse processo. Agora eu vou aplicar algumas gotinhas de hidratante, espalhando em todo o meu rosto. E esse hidratante tem que ser sempre adaptado para o tipo de pele que você tem. No meu caso é uma pele mais oleosa. Para complementar, eu também estou usando o bastão Stick da Adicus, que ele traz uma hidratação um pouquinho mais concentrada para a região das pálpebras. Aplico também movimentos circulares. Além de hidratar, ele vai deixar a pele um pouquinho mais viçosa. Também para alinhar minhas sobrancelhas, eu estou usando esse gel da Elf. Ele é um gel mais em forma de pastinha, também incolor, e quando a gente aplica, pode fazer no formato para cima, se preferir, ou mais alinhado, e já vem com um ventilador também para secar o gel da sobrancelha. Eu aplico de 2 a 3 gotas da base. Hoje eu estou usando essa base da Lancôme, ela tem uma textura com uma cobertura média. Acredito que você pode adaptar também para uma base da tua preferência, e se for necessário você pode aplicar mais de uma camada para que ela faça uma cobertura um pouquinho mais fechada. Espalho bem em todo o meu rosto, com movimentos circulares. Vocês sabem que eu gosto muito desse pincel, ele tem cerdas sintéticas, é um pincel bem macio e na verdade ele é um pincel de pó ou blush, mas você pode adaptar algum pincel que você goste para abranger todo o rosto, espalhar bem e deixar essa pele bem fininha. Aqui eu estou usando um corretivo cremoso, ele vai ajudar a fixar mais a sombra, então eu espalho com um pincel de cerdas mais macio em toda a pálpebra e aplico um pouco também na região de olheiras para complementar a base. Com a esponjinha eu tiro o excesso, como ele é um corretivo um pouquinho mais denso, para que não fique acúmulo de produto. Aproveito para espalhar um pouco melhor a base, se ficou com algum sinal do pincel eu já tiro. Aqui eu vou usar uma cor neutra e espalhar bem em toda a linha da minha pálpebra móvel. Eu estico um pouquinho a pálpebra para ter mais firmeza na hora de espalhar e vou na região de toda a pálpebra móvel em direção ao côncavo até que ela termine em nada, sempre tirando o excesso de produto do pincel. E agora eu já venho com uma cor de sombra um pouquinho mais escura e eu vou criar uma sensação de profundidade, aplicando no ponto interno da minha pálpebra e no ponto externo. Eu esfumo bem essas duas extremidades, também mesclando com a cor que eu coloquei inicialmente, que era uma cor mais neutra. E agora com o próprio dedo, eu vou dar um toque de luminosidade no centro da pálpebra. Eu uso aquela sombra um pouquinho mais clara. Você pode usar uma paleta que você tenha com algum tom de cintilância ou até mesmo um iluminador. Então aqui eu estou usando um lápis marrom rente aos cílios e espalhando. Esse lápis é de sobrancelha. Aqui também eu vou aplicar um pouquinho embaixo e logo em seguida eu já começo a esfumar. Esse esfumado pode ser feito com um pincel fininho. Nesse caso eu estou usando até um pincel de delineador, mas você pode usar algum outro tipo de pincel que tenha uma cerda mais firme e que se adapte ao tamanho e formato do seu olho. Agora eu finalizo com a máscara de cílios. Essa máscara tem um aplicador com os dentinhos bem separados, o que possibilita alongar bastante, trazer bastante produto desde a raiz até a extremidade do cílio. Então isso também realça bastante o olhar. Na minha opinião, quanto mais máscara, melhor. Aqui eu vou retocando minha sobrancelha e preenchendo novamente quando fica alguma falha, com uma sombra mais delicada, evitando que a sobrancelha fique muito carregada. O foco aqui é destacar o olhar, então a sobrancelha um pouco mais neutra. Se você achar necessário, você pode retocar o corretivo como eu estou fazendo aqui no vídeo, mas isso não é obrigatório. Ele traz um pouquinho mais de luminosidade e dá um acabamento mais bonito ainda para a maquiagem. E agora, com a máscara de cílios no cílio inferior, eu faço o complemento para finalizar a região dos olhos. Aqui eu já venho com hidratante para o meu lábio, vou tirar o excesso e finalizo com esse gloss num tom acobreado.
Agora eu vou adicionar um pouquinho mais de cor para o meu rosto com o auxílio desse bronzer. Ele é um bronzer em bastão, com um aspecto cremoso. Eu uso ele com o auxílio de um pincel de cerdas sintéticas e eu vou escolher algumas áreas do meu rosto para adicionar esse toque de dourado. Ele vai se misturar com a base e vai trazer esse efeito levemente dourado para minha pele, que é uma pele clara. Então isso fica de acordo com o critério de vocês. Quem quiser aplicar um bronzer ou mesmo um tom de contorno para trazer um pouco mais de profundidade e ao mesmo tempo um pouco de cor para algumas áreas de rosto, você pode adicionar e depois você pode suavizar essas marcações com o próprio pincel da base. Sempre fica um restinho no pincel, então a gente vai esfumar, deixar tudo natural. Em complemento a esse aspecto levemente dourado, eu aplico um blush cremoso, trazendo na maçã do rosto em direção às têmporas. Ele pode ser aplicado também em várias áreas do rosto para criar uma conexão. E aqui eu reforço sempre ele um pouquinho nas maçãs para trazer um efeito mais corado. Agora eu estou utilizando um pincel também de cerdas sintéticas, porém um pouquinho menor, e aplicando um pó solto para selar algumas áreas do rosto e tirar um pouco o aspecto de brilho. Esse é um pó bem fininho, então ele é bem transparente, quase invisível, só que ele faz esse efeito de selar essa pele. Esse estilo de maquiagem que eu fiz é um estilo muito discreto. Eu particularmente não uso maquiagens muito pesadas, principalmente para o dia a dia. Mas eu acho que ele transita bem entre uma situação de trabalho ou até mesmo um jantar. E aqui eu gosto de finalizar sempre o meu cabelo com o auxílio de um spray para definir um pouco mais os cachos, para ficar um pouco mais modelado. E eu também acredito que um bom acessório, um brinco, valoriza a maquiagem. Pessoal, espero que vocês possam se identificar com esse estilo de maquiagem mais versátil. Um beijo e até o próximo vídeo.